Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco, lá Docno TV, conversando hoje com Rainer Alves, diretor de Juventude de Caratinga, ainda sobre o tema 30 anos da Constituição. Rainer, seja bem-vindo ao nosso programa, satisfação enorme te receber aqui hoje, para tratar de um tema muito importante, que é a juventude, nesse contexto dos 30 anos da Constituição. Você, como diretor de Juventude de Caratinga, com certeza vai ter muito a contribuir com o nosso programa e com a sociedade caratinguense e da região. Viu? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, explanando um pouco sobre a questão da juventude relacionada aos 30 anos da Constituição. E vai ser um prazer enorme falar sobre esse tema aqui com você no programa hoje. E estamos aí. Rainer, como você é a primeira vez que você está aqui, a gente tem o costume de contar um pouquinho da história do nosso entrevistado. Mas a gente sempre pede que ele mesmo conte um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até hoje como diretor de juventude aqui da nossa cidade. Então, meu pai é policial aposentado, minha mãe é professora aposentada também. E eu estive em 2012 participando do movimento estudantil. E nessa época que eu participava, eu fui membro fundador do Grêmio Estudantil da escola, que é uma organização estudantil, junto com outras escolas que também naquela época estavam fazendo os grêmios estudantis nas suas escolas. Fiz protestos, movimentos sociais naquela época. Em 2013, na época que estourou as movimentações de junho, que foi os protestos contra a Copa do Mundo, enfim, contra um monte de coisa que estava de errado no nosso Brasil. E também participei do Parlamento Jovem naquela época, em 2013, quando eu tinha 17 anos de idade. E no ano seguinte eu fui membro fundador do Rotaract, que é o clube parceiro do Rotary, que faz ajudas comunitárias, presta diversos projetos para a comunidade, para a cidade também. E agora estou como diretor da Juventude em Caratinga. Conversando aqui em off, você me disse com 22 anos, muito jovem, mas engajado aí desde muito cedo nessas questões relacionadas aos movimentos. Você me falou também que foi candidato a vereador na última eleição. Exato, em 2016. E eu por coincidência, fui candidato a vereador no mesmo partido do prefeito. Ele me deu a oportunidade de estar sendo diretor. E estamos executando um trabalho bom. Ano passado nós executamos o Parlamento Jovem Brasileiro, que é a nível federal. E esse ano estamos executando o Parlamento Jovem de Minas, mas outros diversos projetos que no Departamento da Juventude nós estamos trabalhando em relação ao jovem. Nesse ano agora, com o Parlamento Jovem Estadual, a gente teve a oportunidade, o curso de Direito, de estar junto com a Prefeitura e com a Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Diego, à frente aí do Parlamento Jovem, juntamente com você. Queria mandar um abraço ao Diego, e agradecer por esse envolvimento do nosso curso de Direito, nesse movimento tão importante para a juventude, que é justamente a criação de espaços de discussão para o jovem, para ele se inserir, para ele participar desde muito cedo nessas questões ligadas à política, porque é muito importante não só para a nossa cidade, para o local onde a gente vive, mas globalmente também para o país. Antes da gente falar do Parlamento Jovem aqui, eu queria que você desse a sua impressão, ainda jovem, com 22 anos, mas eu queria que você desse a impressão desses 30 anos da Constituição na perspectiva da juventude. Há espaço para o jovem? O jovem, ele de alguma forma, ele pode contribuir efetivamente para os rumos aí do nosso país? O que você pensa a respeito disso, Rainer? Com certeza, e é a parcela da sociedade que mais contribui para que o país possa se desenvolver em todas as suas áreas. Então, mas olhando na perspectiva de políticas públicas e em relação à Constituição, ainda a juventude vem conseguindo algumas conquistas muito recentes ainda. Apesar da Constituição ter 30 anos, nós temos, por exemplo, um Estatuto da Juventude,
criado tem 5 anos só apenas, ou seja, em 2013, se eu não me engano, dia 13 de agosto de 2013, foi sancionado pela presidente, então, naquela época, a Dilma Rousseff, né, o Estatuto da Juventude, estabelecendo as diretrizes do que o jovem tem direito, do que é dever do jovem, e estabelecendo também a idade, né? O que é reconhecido como jovem no Brasil hoje em dia. Pelo Estatuto, é aquele que tem de 15 a 29 anos. Então, todas as pessoas que têm de 15 a 29 anos, através do Estatuto, ela é reconhecida como uma pessoa jovem e que tem todos aqueles direitos e deveres estabelecidos dentro do Estatuto da Juventude. Ou seja, é uma política bem recente e está caminhando ainda em alguns direitos que está previsto no Estatuto para que ele se torne realidade daqui uns anos, né? Mas nós temos, por exemplo, em 2016, um dos direitos que está estabelecido lá no Estatuto da Juventude, que é o direito de ter o transporte interestadual de graça, para que o jovem possa ter suas vagas reservadas gratuitamente. Então, nós tivemos isso estabelecido pelo Estatuto e 3 anos depois que o Estatuto foi feito e sancionado, aí se criou-se um programa para que aquilo que já estava previsto se tornasse realidade para o jovem. Então, criou uma resolução. Essa resolução estabeleceu as diretrizes do programa, que chama Programa ID Jovem. Esse Programa ID Jovem garante na prática esse direito do jovem de ter meia entrada em eventos esportivos, eventos culturais, artísticos, shows e também 2 vagas gratuitas em transporte interestadual e 2 vagas com 50% de desconto no transporte interestadual também, além de isenção na taxa do Enem, isenção para concurso público também. Aí, através dessa resolução que foi feita há 2 anos atrás, que em 2016, foi criado esse programa ID Jovem. É o primeiro programa, né, que foi feito através do Estatuto da Juventude, mas ainda há muito ainda para conquistar nessa questão dos direitos do jovem. É interessante você destacar essa questão da mobilidade, né? A mobilidade urbana, né? Interestadual, intermunicipal, com desconto, porque a juventude, né? Nesse contexto da atualidade, ela precisa, né, de um movimento de circulação. E tanto o transporte como a comunicação são fundamentais, né, se a gente quer realmente dar espaço à juventude. Com certeza. É porque ele tem que ter direito a acesso à cidade, né? Então, o jovem, apesar de grande parte deles, né, ainda não terem uma renda boa, ainda se ter estruturado financeiramente, por isso que há essa grande necessidade de criar esse direito, esse acesso à mobilidade urbana, esse acesso à cidade. Porque o jovem, ele quer lazer, ele quer se divertir, ele quer cultura, ele quer acesso aos espaços. Então, nós temos que proporcionar isso e graças a Deus, né, essa política pública para a juventude, ela vem recentemente ganhando força. E espero que daqui a alguns anos ela possa ser mais enxergada através dos governos que forem entrando e saindo, né? A partir desses movimentos de 2013 que você disse que, né, de alguma forma participou, foi inserido no artigo 6º da Constituição o direito social do transporte. No curso de Direito de modo geral, a gente sempre conversa sobre isso. Eu defendo, inclusive, a inclusão da comunicação. Vez ou outra, a gente sempre escuta no cerceamento, né, dos dados, né, da internet. Quer dizer, a juventude, ela precisa, não só a juventude, né, a sociedade de modo geral, mas é um momento crucial para ganhar espaço na sociedade. Então, quanto mais mobilidade, quanto mais acesso à comunicação, mais a juventude vai interagir, vai conversar, vai debater, vai encontrar espaços, né, que não sejam só aquele em que ele está inserido, ver a diferença. Eu acho que é uma experiência fantástica para o desenvolvimento social. E a juventude faz parte disso, né? Com certeza, e deveria ser o foco, né? Porque é a juventude que vai trazer toda essa estrutura
futuramente para o Brasil, né? Então, a forma que a gente for lidar com nossos jovens é a forma que a gente vai tratar o Brasil futuramente, porque eles que vão lá para frente ser na economia do país, né? Gerando emprego e trabalhando nesses postos de trabalho que provavelmente vai ter essas vagas. Mas, por exemplo, você citou a questão da comunicação. Nas escolas, por exemplo, nós temos um ensino muito arcaico. Ele precisa ser atualizado, né? Hoje o jovem ele tem muita facilidade em manusear um aparelho tecnológico. Então, as escolas têm que se adaptar a essa realidade. É uma realidade já presente nas escolas. E as escolas ainda estão um pouco atrasadas, né, vamos dizer assim. Então, o governo tem que enxergar isso de uma forma mais prioritária para atrair esse jovem mais para a sala de aula, mais para dentro da escola, para que ele possa se desenvolver melhor. E lá no departamento, né, através dos projetos, como o Parlamento Jovem, ele tem justamente essa intenção, mostrar para o jovem como é que se participa do processo político, por exemplo. E nós tivemos esse projeto do Parlamento Jovem para mostrar a eles isso, que o que seria trabalhar a cidadania em cima desses jovens, para eles entenderem a importância do papel deles enquanto na sociedade, enquanto no meio político e no meio da comunidade que ele vive, né? E o jovem hoje tem um potencial enorme, né? Se eles souberem se organizar, eles têm um potencial enorme para fazer as mudanças que nosso país precisa. Então, trabalhar essa questão aí. Lógico que a gente tem nossas limitações também lá no departamento, não dá para trabalhar tudo, né? Mas à medida do possível que a gente for realizando os projetos, a gente vai justamente focar nisso. Você já começou a falar do Parlamento Jovem, né? Para a gente poder falar com mais tranquilidade, eu vou te pedir licença para a gente poder fazer um breve intervalo e voltar com esse tema tão importante que teve o curso de Direito, Câmara Municipal, Prefeitura de Caratinga envolvidos em prol de criação desse espaço, né? De fazer com que o jovem circule, dialogue, debata, né? E participe efetivamente, né, da vida da sociedade. Exato. A gente vai voltar rapidinho. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco, da Docno TV, conversando hoje com Rainer Alves, diretor da Juventude de Caratinga. Rainer, primeiro bloco, um pouquinho da sua vida, né, suas experiências. Com 22 anos, aí teve uma participação interessante, né, em movimentos, né, falou um pouquinho, né, do seu trabalho perante a diretoria da Juventude aqui de Caratinga, né, demonstrando, né, como é importante a criação de espaços. Conversou um pouco sobre esses 30 anos da Constituição, sobre o Estatuto da Juventude, né, alguns direitos previstos ali que com certeza vai interessar a nossa juventude, né, que às vezes não tem essas informações. E aí a gente deixou para esse bloco falar um pouco sobre o Parlamento Jovem, né? Você também participou, né, como membro do Parlamento Jovem e hoje está aí entre um dos coordenadores. Como é que funciona? Quem é que pode participar? Qual é o resultado que foi alcançado até agora? Né? Conta um pouquinho, né, para os nossos telespectadores, para a nossa cidade de Caratinga e região, para eles conhecerem esse trabalho e quem sabe esse Parlamento Jovem, né, cada vez mais ter uma demanda alta e forte, porque os resultados estão surgindo por aí. Com certeza. Eu participei em 2013, né, como você bem disse, e naquela época eu fui presidente do Parlamento Jovem, eu coordenei os trabalhos naquela época, e foi uma vivência, uma experiência incrível. E desde aquela época o parlamento encontrou-se inativo, né? 4 anos ficou inativo na nossa cidade, e agora que eu assumi a diretoria do Departamento de Juventude, eu demonstrei o interesse do município de estar participando de volta desse projeto. E é um projeto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, juntamente com a Escola do Legislativo, que é um projeto institucional, que oferece uma parceria com as câmaras municipais mineiras para ele estar executando esse projeto do Parlamento Jovem, que é uma experiência de cidadania para aquele jovem do ensino médio, ou seja, quem pode participar é quem está cursando o ensino médio.
Então, esse ano, no início do ano, eu procurei o Diego, né, que também é coordenador no nosso município. Eu procurei ele se mostrou à disposição e estamos eu e ele como coordenadores do projeto aqui em Caratinga e também nós somos coordenadores do Polo, porque Caratinga, dia 17 de agosto, foi sede da etapa regional do Parlamento Jovem. Então nós recebemos aqui 2 cidades, que é São Domingos das Dores e Conselheiro Pena, e nós tivemos a nossa plenária regional. O Parlamento Jovem, ele tem como objetivo formar cidadão, né? Mostrar para aquele jovem como funciona o processo político, o processo legislativo, principalmente, e para ele saber diferenciar as competências dos poderes, né? Que tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, ele vivenciando isso na prática, ele vai saber realmente qual a função do poder legislativo, que é legislar e fiscalizar. Que no caso deles, eles estão criando um ambiente de debate e de propostas de lei para que eles vejam quais são as melhores propostas de leis que devem passar para as próximas etapas, né? Então, no início do ano, a gente fez uma parceria, inclusive, com a Docton, né? Através do seu curso, através de você, que é coordenador do curso de Direito, fizemos parceria com a Câmara Municipal e o Poder Executivo, ou seja, os 2 poderes andando de mão dadas, né, que é o Poder Legislativo e Executivo. Então, eles tiveram essa oportunidade, ou seja, o projeto correu muito bem, eles foram muito bem assessorados, os garotos, né, os alunos do Parlamento Jovem. E no início do ano, né, de lá até aqui, nós fizemos várias oficinas, né, oficinas temáticas em relação sobre o tema, que é violência contra a mulher. Então, os meninos fizeram oficina em relação a esse tema, que a Docton deu várias palestras, inclusive. Fizemos oficinas sobre política, para eles entenderem o que é política, o que é o Estado, o que é o Poder Executivo, o que é o Poder Legislativo. E depois dessas oficinas, né, preparando esse jovem para entender o processo, nós levamos eles para o diagnóstico local, né, no qual a gente levamos eles até a delegacia de polícia, né, eles conheceram a delegacia da mulher de Caratinga, como funcionam as coisas lá e tal, e levantaram dados, né, e através desse levantamento eles começaram a etapa de elaboração das propostas de lei. Então, depois desse vasto conhecimento que eles obtiveram, né, ao decorrer do projeto, eles puderam estar fazendo essas propostas de lei. Aí dessas leis, eles tiveram a plenária municipal, que é onde ocorre a dinâmica do debate, da votação das propostas, quais as propostas são as melhores, e isso tudo aconteceu aqui na Câmara de Caratinga, pelos próprios estudantes, né? Eles próprios elaboraram e eles próprios discutiram, votaram e priorizaram as propostas. Aí, agora, recente, nós tivemos a plenária regional, que vieram 2 cidades, aí foi um pouco mais interessante esse processo, porque teve um momento lá da plenária regional em que houve divergências, né, entre alguns alunos de Conselheiro Pena e alguns alunos daqui de Caratinga. E houve algumas reclamações, algumas explanações dos meninos para nós, e nós explicamos para eles, esse é o processo político, é exatamente isso, que apesar das divergências que existem, vocês têm que estar bem argumentado, bem preparado para mostrar que sua proposta é melhor do que a do outro, convencer ele disso e fazer com que ele vote na sua. Ou, se houver um embate mesmo, vocês entrar num consenso, vocês poderem se articular para que alguma coisa que seja boa para todos possa estar seguindo em frente. Então, nós tivemos na plenária regional 9 propostas das 3 cidades, e dessas 9 propostas foram votadas e priorizadas por eles mesmos 3 propostas. Então, essas 3 propostas agora vão ser encaminhadas para a plenária estadual, que vai acontecer agora em setembro, do dia 19 a 21 de setembro.
E lá, em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, dentro do ambiente da Assembleia Legislativa. Então, eles vão estar lá como se fossem deputados estaduais. E aí, junto com outras 80 cidades mineiras, com realidades completamente diferentes dos nossos meninos, né, daqui de Caratinga, eles vão estar debatendo, articulando e priorizando as propostas lá em Belo Horizonte. Aí vai ser mais interessante ainda. Com certeza. É um verdadeiro espaço de discussão que vocês, né, puderam proporcionar aqui em Caratinga. A gente, como instituição de ensino, fica muito feliz, né, de ter participado, porque nós vivenciamos isso o tempo todo dentro do nosso curso de Direito. Mas é importante a gente verificar, né, os nossos alunos, as nossas alunas, né, realmente experimentando o debate, tentando entender o processo. Isso faz parte da cidadania. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, esse exemplo do Parlamento Jovem, ele é um exemplo a ser mantido, né? A gente tem que tentar ampliá-lo para que outras pessoas, outros jovens possam participar também. Com certeza. E abrir esse espaço, né? Para que eles possam se sentir abraçados pelos poderes, né? Para eles se sentirem integrados à política. Porque o que nós vemos hoje em dia, né? Até um tempo atrás, é que o jovem e qualquer outra parcela da sociedade se sentia muito excluída da política. E hoje nós temos que fazer o papel inverso, tem que trazer eles para a política, para eles participarem efetivamente da política. É o que seria uma democracia direta, né, vamos dizer assim. E entender a importância desse processo, entendeu? Por exemplo, na plenária regional, infelizmente, nem todos os alunos vão poder ir para a plenária estadual. Então, eles tiveram que votar nos representantes. É o que geralmente acontece nas eleições. Você escolhe um representante para te representar lá no poder e representar os interesses que você votou. Então, lá eles tiveram essa oportunidade de votar em alguém que quis se candidatar para ser representante na plenária estadual. E aí, para eles entenderem esse processo, né, de representatividade, como é que funciona isso, e etc. E que isso não é um processo que você votou no representante e acabou. Não. Você votou no representante e você acompanha. Você anda junto. Você vai junto e vê o que você trouxe em relação à plenária estadual. O que você fez, como é que você defendeu nossas propostas. Enfim, para eles entenderem realmente como é que funciona o processo político e trabalhar essa cidadania neles, né? Que é o mais importante. E nós temos que acreditar, né, nesses jovens, porque eles são a esperança do nosso país. Te vendo aqui hoje e conversando como você conversou aqui e com os nossos telespectadores, né, o projeto, né, Parlamento Jovem, ele já é exitoso, porque você é fruto dele e você hoje está à frente dele e eu não tenho dúvidas que você vai conseguir alcançar os resultados que você já imagina, por conta dessa experiência que você traz consigo mesmo, mas de alguma forma oferece para outros. Esse projeto, ele realmente faz com que a gente se aproxime do conceito real de democracia direta. O conceito real de democracia direta está associado à ideia de fiscalização e responsabilização. Democracia direta e indireta, elas vão ter que conviver juntas. Só que nós não podemos fazer justamente o que você apontou aí. Depois que a gente vai lá e declara o nosso voto, a gente esquece, só 2 anos depois, né, porque a gente participa votando de 2 em 2 anos, é que a gente vai lembrar, né, de participação política. A participação política tem que acontecer o tempo todo. E a base local é fundamental. Quando a gente pode, né, quando a gente consegue discutir temas da envergadura da violência contra a mulher, né, temas esses que, de alguma forma, afetam a sociedade, a gente avança, né, numa tomada de decisão que seja mais apropriada, que seja mais justa, que seja mais dialogada, né? É através do diálogo que a gente consegue chegar a resultados mais satisfatórios. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, viu, Rainer? Você contribuiu, né, com esse programa, com a sua juventude, né, mas com a sua experiência de poder acompanhar um projeto tão interessante como esse, que é o Parlamento Jovem. Queria cumprimentar todos os membros do Parlamento Jovem que participaram lá nas reuniões. Eles foram brilhantes, eu pude acompanhar, foi muito bacana mesmo, viu?
parabéns e continue, e depois você vai trazendo os resultados para a gente aí. Com certeza, é um prazer estar aqui no seu programa e espero ter contribuído de alguma forma com alguma coisa em relação a essas coisas políticas que o país tanto necessita, né? Então, é isso. E esse espaço vai ficar aberto para novos encontros com você, tá? O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.